Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, para mais uma aula de educação física, finalizando o nosso conteúdo do quarto bimestre, Eu sou a professora Fernanda e juntamente com a professora Patrícia, organizamos esse material para vocês, tá bom? Então vamos lá. O conteúdo da aula de hoje, pessoal, é o atleta e os esportes de rendimento. Então a gente vai, na aula de hoje, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos compreender a relação entre a fisiologia e o rendimento esportivo, Entender aí quais são os fatores que vão estar influenciando no desempenho, na prática esportiva de um atleta profissional, de um atleta de alto rendimento, E compreender também, entender aí a relação entre os esportes de alto rendimento e essa noção de espetáculo, Que é vista, que é perpassada aí pela mídia, tá certo? Então vamos lá. O atleta e os esportes de rendimento. Acredito que vocês já viram na TV, já acompanharam alguma modalidade esportiva em noticiário, E já ouviram falar sobre o dia a dia dos atletas de rendimento, Que é um dia a dia assim bem corrido, Eles passam por diversas vivências, por diversos momentos e tem-se uma preparação, Uma preparação muito à risca ali, Então, nas últimas décadas, é muito comum ver notícias sobre o desempenho dos atletas e suas conquistas. E aí, essa espetacularização do esporte é vinculada por diferentes mídias, As mídias dia a dia, elas mostram, essa questão do esporte de rendimento, Sobre a questão das questões ligadas à sociedade de consumo, E aí a gente entra novamente naquele quesito lá dos padrões, Mas aí vamos compreender um pouco, sobre essa influência do marketing esportivo sobre, o dia a dia, a sociedade de consumo, E a vida dos atletas. Então vamos lá. Início do marketing esportivo, Para iniciar, a gente precisa entender, o significado em si do conceito. O que é um marketing esportivo? Tudo iniciou, pessoal, por volta, da Segunda Guerra Mundial, no pós-Guerra Mundial, onde houve a produção dos primeiros estudos, A produção dos primeiros estudos para entender essa influência, O que significava, enfim, um marketing esportivo. E aí a gente entende que o marketing esportivo ele está ligado, à sociedade de consumo ali, a um perfil de consumo, aos consumidores, onde as pessoas elas vão adquirindo esses hábitos de consumo, E aí foi, o principal propulsor aí, os Estados Unidos, É o coração do capitalismo, por volta de 1940 foi que desenvolveu aí esse conceito de marketing, Onde sua evolução ela iniciou nesse período e aí continua, e vai se desenvolvendo cada vez mais com o passar dos anos. Então existem 3 eras na história, de desenvolvimento de marco assim do marketing. E aí essas 3 eras elas foram identificadas por meio da produção, das vendas e do marketing digital, tá certo? Essas 3, elas fizeram o quê? Esses 3 requisitos aqui, eles fazem com que as pessoas modifiquem os hábitos de comunicação e consumo, A gente vê o quê? Que com o avanço da tecnologia, o marketing, ele recebeu aí uma influência digital, eletrônica, internet, então passou a ser bem mais propagado, tá bom? E aí Marques 2015, ele vem dizer o seguinte, o esporte ele não está presente somente naqueles que praticam a modalidade, Mas tem participação da sociedade como um todo, todos se envolvem, e a mídia ela tem esse papel de envolver as pessoas, independente da religião, do sexo, da idade, da profissão, E da cultura de vida ali do indivíduo, tá certo? O esporte, como nós todos conhecemos, é algo universalizado, um fenômeno sociocultural em que é praticado pelo mundo
todo, né? Existem diferentes práticas e essas diferentes práticas são universalizadas. Então, os esportes, eles são conhecidos da mesma forma, né, a nível internacional. E o que é que faz com que isso seja assim, né? São aí as regulamentações, né, as confederações que estruturam aí a prática esportiva, tá certo? E aí, essa universalização, ela faz com que haja uma produção elevada dos lucros financeiros, né, por meio dos consumos dos produtos esportivos, né, dos programas, enfim, tudo aí ligado ao marketing, tá certo? Então, isso tudo faz com que a atuação do marketing sobre esse segmento se desenvolva de forma bem acentuada, né? Então, a gente vê aí a relação do marketing esportivo, né, com as modalidades, com as práticas a nível mundial, né? Então, o esporte é uma das atividades que permite o indivíduo o quê? Liberar os sentimentos reprimidos pelo processo civilizador, sentimentos de cartas e prazerosos, enfim, possibilitando aí o desestresse, né? Então, muitos desses sentimentos, eles são desencadeados através, né, do consumo de produtos esportivos, né? As pessoas se sentem bem ao consumir determinados produtos. E aí a gente vê aí a influência da mídia, né? E além disso, atualmente o fácil acesso a eventos esportivos, tanto através da mídia como fisicamente, né, como por exemplo, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, até mesmo campeonatos esportivos que são regionais. Isso tudo faz com que o contato da população com o esporte, né, se viabilize e também espalha essa questão das marcas, de patrocinadores, aumentando assim, né, o objetivo principal da mídia é que aumente o interesse pelos produtos, né, por parte do consumidor, tá certo? Pose Oliveira, 1996, ele vem dizer o seguinte: o que leva as empresas a investirem no esporte é o espaço que ela possui na mídia, em geral, ocasionado pelo sucesso dos campeonatos esportivos, nacionais e internacionais. Então, uma das principais características do marketing esportivo, né, é justamente essa relação com os eventos, com os times, com os contratos, né, de atletas, enfim. E aí, como eu falei, o esporte, ele é essa fonte diversificada do mercado publicitário, porque tem espaço constante na mídia. Então, quanto mais o esporte se desenvolve, né, mais a mídia aí, ela propaga essa ideia. Então, empresas utilizam o esporte para transmitir imagens positivas de seus produtos, né, gerando aí um retorno financeiro e institucional para as empresas, para os times, né? Então, todos têm uma parcela aí, né? Então, com essa exposição que o esporte gera e de como as empresas, né, elas fazem o seu jogo de marketing, é que a gente percebe o quê? Que há essa expansão do mercado consumidor, né? Principalmente aí no ramo fitness. Então, o que é que a gente pode tirar com isso? Que com o aumento da globalização, aumenta-se também a propagação por meio da mídia, onde a mídia ela vai estar aí oferecendo acesso às informações, fazendo o consumidor, né, ser mais exigente e sentir a necessidade, não se satisfazer com as coisas que tem, né, sempre ter mais aí. Então, isso tudo faz com que a mídia também, né, com que as empresas, com que o marketing aí, ele melhore, né, a qualidade dos produtos oferecidos, tá certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Além das modalidades em si, que influenciam aí a vida das pessoas, os atletas, eles também são grandes influenciadores aí das pessoas, né, do consumidor em relação à imagem que eles passam. Seja influenciadores voltados à saúde, à juventude, sucesso, status ou até mesmo beleza, né? Então, o consumidor, ele adquire os produtos expostos pela mídia porque poderá transmitir o que um jogador passa, né? O que um atleta profissional passa. Então, ele é uma forma de aproximar ali o consumidor, né, as pessoas da vida daqueles jogadores, né? Justamente para satisfazer esses desejos, essas necessidades, né? Por exemplo, vamos analisar aqui a modalidade futebol e ginástica. Durante um torneio de Copa do Mundo, há muita mobilização da mídia, né?
não só da mídia, mas do meio em si. Então, as camisetas, produtos vinculados às seleções são vendidos ao público, né, que costuma comprar também equipamentos tecnológicos para ver os jogos ou até mesmo viajar para assistir as partidas nos estádios. Quem de vocês, numa Copa do Mundo, nunca se preocupou em comprar uma camiseta? Eu vou torcer ali pelo time. Isso aí, né? Essa questão do marketing esportivo é justamente essa, né? Fazer com que as pessoas sejam influenciadas ali a utilizarem os produtos, né? E fazerem parte daquele momento. Então, jogadores, até mesmo jogadores, né, eles fazem campanhas publicitárias, divulgando marca, propagando um estilo de vida próprio, né? E aí, geralmente, toda essa propagação, ela é atrelada aqui a discurso de motivação e superação, né? Até mesmo um estilo de vida, né? Uma forma de se vestir, uma forma de se portar ali e influenciar as pessoas. Então, todos esses costumes que têm uma vinculação ali com o esporte compõem parte da indústria esportiva, né? Então, o esporte, dessa forma, ele age como catalisador do consumo, propagando o que? A valorização de desempenhos e estilos de vida. E aí a gente vê o quê? Que a cultura corporal, né, nesse sentido, extrapola o sentido e o significado de saúde e bem-estar do indivíduo, né? Tornando apenas, né, um fenômeno de padrão, né? A gente pode considerar assim, tá bom? Por exemplo, vamos analisar aqui, ó, nessa imagem aqui a gente vê o velocista Usain Bolt, né? Em torno do qual foi construída uma imagem estereotipada dele, né? Mitificada, né? Feita aí pela mídia. Que ele tem um apelido, ele é chamado de Homem-Raio. Quantos e quantos jogadores de futebol não têm um apelido, né? Por ser bom, por ser ruim, por um estilo, por uma característica física. Então, vários desses jogadores, vários desses atletas profissionais, eles recebem apelidos ali mitificados, né? Por exemplo, aqui do Usain Bolt, a sua imagem, né, foram agregados o quê? Marcas, slogans, né, de que ele era considerado um homem mais rápido, né? E aí voltado cada vez mais a esse mundo esportivo, né? Questionando até mesmo os limites de superação. Então, o que é que a gente pode entender, né? Que a mídia, ela tá ali, né, em volta dessas campanhas de publicidade, utilizando os atletas ali, né, como objeto ali de propagação de consumo, tá? Então, vamos lá. O atleta como herói nacional. Muitas vezes, né, a gente escuta, né, essa frase, principalmente em Copas do Mundo, né? Então, vamos lá. Atletas heróis, né? A mídia, ela sustenta essa imagem dos atletas como heróis, né? E aí a gente vê aqui que no Brasil isso é bem enraizado, né? Para o Brasil receber essa mitificação também de país como de país de futebol, né? Então, quando a mídia ela sustenta essa imagem, ela valoriza o quê? A noção de invencibilidade, né? De alto desempenho, que tem o poder, né, ali de propagar uma venda, um produto e serviços diversos, né? Então, tudo isso é uma carga simbólica, é uma simbologia ali de construção social, ou seja, para propagar justamente o esporte e o mercado ali consumidor, tá certo? Então, os atletas, eles passaram a ser entendidos como modelos ideais, com corpos ideais, comportamentos perfeitos, moldados de acordo com os interesses econômicos, tá certo? Mas e aí? Além de estimular o consumo, o esporte ele também está vinculado aos ideais de patriotismo e de reafirmação do poder político. Olha aí, no contexto brasileiro, né, a Copa do Mundo de Futebol de 1970 é bastante representativa para a gente analisar essa questão, né? As ligações entre o esporte e a política. A gente vê o quê? Que por diversos anos, né, o país, quando viveu ali no período de ditadura civil-militar, a gente vê que tudo era voltado ao esporte,
né, ao desempenho de atletas, né, a preparação física de atletas ali em defesa da pátria, em defesa da nação, para representar a sociedade. E a gente viu que teve uma época, né, que teve uma época aí que até a educação física tratada dentro da escola, ela era voltada ao ao treinamento de atletas, né? Então, o que eles queriam? Tirar essa imagem, deixar as pessoas, como é que eu posso dizer? Desvincular, né, as pessoas um pouco da política ali, né? Então, a conquista da Copa do Mundo de Futebol Masculino, ela foi exaltada em campanhas publicitárias e na indústria, né? E aí, como é o dia a dia dos atletas esportivos? Vamos lá. Pro dia a dia dos atletas esportivos, pessoal, a gente vê o quê? Que a gente vai ter a influência de alguns fatores, né, da fisiologia em si, do rendimento esportivo, da participação de diversos profissionais que é necessário, né? Então, a fisiologia do exercício é a área que estuda, né, que busca investigar as estruturas e as funções do corpo, né? A realização em si. Então, é uma sub-área de fisiologia do exercício, tá certo? Embora a imagem construída pela mídia mostre o quê? Que o aspecto espetáculo dos esportes, né? A gente sabe que o dia a dia dos atletas profissionais é bastante diferente, né? Não é somente aquela coisa simples que é mostrado pela mídia ali, não. Os atletas, eles passam por diversas dificuldades, né? Para obter esses bons rendimentos, né? E aí, o dia a dia deles, né, é muito ocupado. Eles treinam, eles têm uma preparação física, têm uma preparação psicológica, alimentar, enfim, tem diversos profissionais agindo ali nesse treinamento. Então, os atletas de alto rendimento, eles são acompanhados, né, por esses profissionais minuciosamente, né? E aí, o que é que eu quero dizer para vocês? Que não basta apenas dedicação e perseverança para um atleta conquistar um espaço na elite esportiva, né? A ciência, atualmente a ciência com os estudos realizados nos mais variados segmentos da medicina e da fisiologia fornece o quê? Meios necessários para que aquele atleta atinja ali o êxito mais rapidamente, né? Então, ele tá ali superando os limites a cada dia, né? De se redescobrindo, né? E aí, na busca, né, de quem sai na frente por um título, né? Na verdade. Então, para que as habilidades dos atletas se desenvolvam e eles alcancem níveis de alto rendimento, geralmente há uma equipe técnica responsável para auxiliá-los nesse processo, né? Geralmente essa equipe é formada por um nutricionista, por um treinador, né? Médico, preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo. Então, são diversas áreas aí envolvidas, né? E qual é a influência do rendimento dos atletas? A capacidade de movimento, né? Que vai depender de ações, de uma variabilidade de contrações, relaxamentos, né? O sistema nervoso central aí transformando as ações motoras, né, simples em um todo coerente. Ou seja, o movimento voluntário ele coordena ali as atividades músculos agonistas e antagonistas, né? E esse processo de excitação e inibição nervosa estão intimamente ligados, tá certo? Por exemplo, em uma simples corrida, um atleta ele precisa movimentar diferentes músculos de uma vez, né? Então ele precisa ter esse estímulo diferenciado, né? Então, a influência da fisiologia do esporte é exatamente por pegar essas informações e trabalhar em cima de soluções para otimizar o preparo ali do atleta, tá certo? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar na expressão coração de atleta, né? A expressão coração de atleta é uma adaptação fisiológica do coração ao treinador físico. Ou seja, o músculo cardíaco, ele sofre algumas alterações estruturais no momento da realização, né, de exercícios físicos ali, na prática mais intensa, né, de exercício. E aí, quando a gente vê essa expressão, então faz todo o sentido, né, quando a gente bota na prática. Em resposta ao treinamento
Em resposta ao treinamento aeróbico, o peso e o volume do coração aumentam quando a pessoa está praticando exercício físico ali. Por quê? Porque o músculo cardíaco, né, que é o miocárdio, ele é o primeiro a experimentar essa hipertrofia, esse aumento. E a parede do seu ventrículo esquerdo, ela é submetida a uma pressão mais alta, ela vai engrossar ali por causa do estímulo que está sendo oferecido. Então, a quantidade de sangue que o coração ejeta a cada contração, que é o volume de derrame, também aumenta. Então, isso concede ao mesmo tempo uma melhoria no desempenho esportivo e de resistência. E aí, tudo isso deve ser ao quê? Ao acompanhamento da fisiologia do esporte. Por exemplo, ao completar um treino, um profissional consegue que sua frequência cardíaca retorne ao normal muito mais rapidamente devido àquele estímulo e àquela preparação. Então, toda essa aplicação é o que diferencia a rotina de desempenho de uma pessoa normal para um atleta de rendimento. E aí os estudiosos ainda podem determinar formas de tornar cada movimento corporal mais produtivo. Então, por isso que os atletas profissionais, pessoal, muitos atletas profissionais, eles terminam aí a sua carreira mais cedo, porque eles se submetem a estímulos maiores, né? E isso faz com que, o passar do tempo, eles comecem a aparecer com mais frequência lesões corporais. Então, voltado à saúde mesmo, né? Muitos se aposentam cedo. Deixei um link aqui, ó. Como é que os exercícios físicos agem no coração? Então, é só vocês clicarem no link, ele já vai direto para a explicação, tá bom? Então, a preparação e o acompanhamento físico não garantem total aproveitamento dos atletas e seus desempenhos. Por quê? Porque há diversos fatores envolvidos. Os atletas, pessoal, eles vivem sob forte influência. Influência da mídia, influência da família, da sociedade, né? Então, uma pressão muito grande ali em cima das rotinas, dos resultados, né? Então, o que é que acontece? A psicologia, os psicólogos, eles agem aí, nesse momento, para auxiliá-los a lidar com essa pressão, né? Com esses sentimentos, com o estresse, né? Toda essa cobrança em cima deles. Então, no trabalho de acompanhamento do atleta, pessoal, existem muitos fatores que influenciam no sucesso ali. E não é fácil, né? Imagine aí, você recebendo críticas, né, de familiares, da mídia, da sociedade, dos fãs, enfim. Então, um desses fatores é o próprio corpo do esportista. Cada um possui particularidades diferentes e pode reagir de formas diferentes também aos estímulos, tá bom? Outro ponto bastante importante considerado pelos treinadores, né, e conhecimento técnico e tático dos adversários. A análise dos vídeos com desempenho de movimentação adversária podem auxiliar também na decisão. Então, eles têm toda essa preparação, todo esse treinamento, utilizam tecnologias, né, eletroestimuladores ali, para trabalhar a musculatura previamente, né, antes da competição em si. Então, existem fatores que influenciam o desempenho dos atletas profissionais nas competições. Quais são esses fatores? Os fatores nutricionais, né, onde deve-se haver uma dieta saudável personalizada para cada atleta e de acordo com cada modalidade que aquele atleta pratica, né? Eu não vou aplicar uma dieta para um atleta que trabalha uma modalidade anaeróbica igual de uma aeróbica, né? Então, tem que ser específica, que a gente vê o que? Aqui, os princípios do treinamento, né? A especificidade do treino, a especificidade de uma dieta, né? Aqui já é um princípio aí que está agindo. E cada um tem a sua individualidade biológica. Tá certo? Então, deve ser uma dieta equilibrada para o tipo de prática que vai realizar. Seja aeróbica, né, aquela que utiliza mais oxigênio no nosso corpo, ou anaeróbica, tá bom? Fatores psicológicos também são fatores que influenciam. O acompanhamento psicológico, ele auxilia no desempenho dos atletas, fazendo com que os atletas evitem o estresse, ajudando a lidar com as derrotas, com os conflitos pessoais, pressão do público, né? Muita coisa, a rotina desgastante, certo? Outro ponto, as condições situacionais de treino. A elaboração dos programas de treinamento é muito importante também no momento de definir estratégias eficazes, né,
para o desempenho de cada modalidade. Então, quanto mais próximo às condições efetivas da competição, melhor será para o treinamento, né? E é importante respeitar a individualidade biológica, o princípio da sobrecarga. Aqui envolve vários outros princípios na especificidade e característica individual de cada um. Então, cada um tem a sua característica e se desenvolve no seu tempo, né? Então, durante a preparação, é preciso analisar as condições do indivíduo, as condições do local, né? Para conseguir, né, um treino eficaz ali. A biomecânica também, que é a área de estudos que analisa o funcionamento dos organismos, né, utilizando aí leis da mecânica, ciência aí, para tornar mais eficaz esse treinamento e, consequentemente, né, o resultado aí esportivo. Então, ela auxilia o atleta na definição dos melhores ângulos nas articulações, promove a eficiência na execução dos movimentos corporais, né? Aqui são estudados os efeitos da força, da aceleração, as relações de ação e reação, tudo voltado aí ao treinamento, tá certo? Então, esses foram os fatores, né? Esses foram os fatores aí que influenciam o desempenho dos atletas. Então, pessoal, esse a gente viu o quê? Um pouco sobre a questão de como surgiu o marketing, né? Da influência do marketing na vida dos atletas, a questão da sociedade de consumo, né? O quanto os atletas influenciam aí as pessoas, né? Seja no estilo de vida, numa prática esportiva, num objeto a ser comprado, tudo, né? Tem relação direta aí com a mídia, tá certo? Então, esse material eu vou disponibilizar juntamente com a professora Patrícia no Drive da escola, tá certo? Em PDF, para que vocês possam se aprofundar, fazer uma leitura mais detalhada e estudar, tá certo? Então, até a próxima aula. E obrigada pela atenção de todos.